Neste vídeo, mergulhamos no capítulo 17 de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e exploramos os conceitos de crueldade e misericórdia. E se é melhor para um príncipe ser amado ou temido? Maquiavel argumenta que todo príncipe deve desejar ser considerado misericordioso, mas deve ter cuidado para não abusar dessa misericórdia. O vídeo também discute a importância do medo e como um príncipe pode manter a lealdade de seus súditos através do medo, sem ser odiado. Este vídeo está disponível em inglês, espanhol, italiano, francês e português. Considerando as outras qualidades mencionadas anteriormente, digo que todo príncipe deve desejar ser considerado piedoso e não cruel. No entanto, ele deve ter cuidado para não abusar dessa piedade. César Borgia era considerado cruel, mas na realidade sua crueldade havia colocado a Romanha em ordem, unindo-a e levando-a à paz e à fidelidade. Se pensarmos bem sobre isso, veremos que Borgia era na verdade muito mais piedoso do que o povo florentino, que, para evitar ser considerado cruel, permitiu que Pistoia fosse destruída. Um príncipe não deve se preocupar com a infâmia de ser considerado cruel, se isso ajudar a manter seus súditos unidos e fiéis. Com alguns exemplos de justiça, um príncipe pode ser mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, permitem a disseminação de distúrbios, que levam a assassinatos e roubos que ofendem toda a comunidade. As execuções ordenadas pelo príncipe, pelo contrário, ofendem apenas o indivíduo culpado. Especialmente para um príncipe novo, é impossível evitar a reputação de cruel, já que os novos estados estão cheios de perigos. Virgílio, através da voz de Dido, diz: Res dura. Et regnino vitas, metalia cogunt moliri. Et latee fines, custodie tueri. É difícil a situação, e a novidade do reino me obriga a fazer coisas semelhantes, a construir defesas e proteger as fronteiras. No entanto, um príncipe deve ser cauteloso ao pensar e agir. Não deve temer a si mesmo e deve proceder de maneira equilibrada, com sabedoria e humanidade, evitando ser excessivamente confiante e se tornar imprudente, mas também evitando ser excessivamente desconfiado e se tornar insuportável. Desta situação, surge uma disputa: se é melhor ser amado do que temido, ou vice-versa. A resposta é que se gostaria de ser ambos, mas como é difícil combiná-los juntos. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando se deve escolher entre os dois. Porque, em geral, os homens são ingratos, volúveis, hipócritas, fugitivos diante dos perigos e desejosos de ganho. Enquanto se faz o bem a eles, são todos teus e oferecem o seu sangue, a sua riqueza, a sua vida e os seus filhos. Como eu disse acima, quando a necessidade é distante. Mas quando o perigo se aproxima, eles se voltam contra ti. E aquele príncipe que se baseia completamente nas palavras dos homens, encontrando-se privado de outras preparações, cairá em ruína. Porque as amizades que se adquirem com dinheiro, e não com grandeza e nobreza de alma, se merecem, mas não se têm, e não se podem usar em tempos difíceis. Além disso,
Os homens têm menos respeito em ofender aquele que tenta ser amado, em relação àquele que tenta ser temido. O amor é considerado um laço de obrigação, que, como os homens são malvados, é quebrado em cada ocasião de seu próprio interesse. Mas o temor é baseado no medo de punição, que nunca te abandona. No entanto, o príncipe deve se fazer temido, de tal forma que, se não conseguir obter o amor de seus súditos, pelo menos evite ser odiado. De fato, é possível ser temido sem ser odiado. E o príncipe deve garantir que isso aconteça, evitando se apoderar dos bens dos cidadãos e súditos, bem como de suas mulheres. Mesmo que seja necessário punir alguém com a morte, é importante fazê-lo apenas em caso de justificação adequada e motivo evidente. Mas acima de tudo, o príncipe deve se abster de se apropriar dos bens alheios, pois os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Além disso, as ocasiões para confiscar os bens dos outros nunca faltam. E aquele que começa a viver de saque sempre encontra motivos para se apoderar dos bens alheios, enquanto as causas para punir com a morte são mais raras e menos frequentes. Mas quando o príncipe está com os exércitos e governa uma multidão de soldados, então é absolutamente necessário não se preocupar com o nome de cruel, porque sem este nome nunca se conseguiu manter um exército unido ou disposto a aderir a qualquer facção. Entre as ações surpreendentes de Aníbal, inclui-se esta: tendo um exército muito grande, composto por homens de infinitas gerações diferentes, conduzido a combater em terras estrangeiras, nunca houve qualquer dissidência, nem entre eles, nem contra o príncipe, seja durante as situações difíceis ou nas favoráveis. Isso não pode ser causado por outra coisa, senão por sua inumana crueldade, a qual, juntamente com suas infinitas virtudes, sempre o fez aparecer respeitado e temido diante de seus soldados. E sem esta, as outras virtudes não teriam sido suficientes para produzir o mesmo efeito. E os escritores pouco considerados, de um lado, admiram essas suas ações, e do outro, condenam a principal causa delas. E é verdade que suas outras virtudes não teriam sido suficientes, como se pode ver no exemplo de Cipião, que foi extremamente raro, não só em seu tempo, mas em toda a memória das coisas conhecidas. Os exércitos de Cipião na Espanha se rebelaram contra ele, não por outras razões, senão por sua excessiva piedade, que permitiu que concedesse aos seus soldados mais liberdade do que era compatível com a disciplina militar. Este fato foi reprovado por Fábio Máximo no Senado, que o chamou de corruptor da milícia romana. Além disso, quando os habitantes de Locri foram destruídos por um de seus legados, Cipião não puniu o legado, nem corrigiu sua conduta insolente, devido à sua natureza indulgente. Assim, quando alguém tentou justificar sua conduta no Senado, foi dito a ele que há muitas pessoas que sabem melhor como evitar erros do que como corrigi-los. Se Cipião tivesse continuado a governar com essa natureza prejudicial, sua fama e glória teriam sido comprometidas com o tempo. Mas como ele vivia sob o governo do Senado, essa qualidade negativa não apenas foi escondida, mas contribuiu para sua glória. Concluo então, voltando à questão de ser temido e amado, que um príncipe sábio, amando os homens como é justo, e temendo apenas pela própria segurança, deve se basear no próprio poder,
e não no dos outros. Deve apenas evitar atrair o ódio sobre si mesmo, como dito anteriormente. Em conclusão, Maquiavel argumenta que um príncipe deve desejar ser considerado misericordioso, mas deve ter cuidado para não abusar dessa misericórdia. É melhor para um príncipe ser temido do que amado, já que os homens são ingratos, volúveis, hipócritas, covardes diante do perigo e ansiosos por ganho. No entanto, o príncipe deve se fazer temido, de tal forma que evite ser odiado. O príncipe deve evitar tomar posse da propriedade dos cidadãos e súditos, bem como de suas mulheres. O príncipe também deve se abster de apropriar a propriedade de outros, já que os homens esquecem a morte de seu pai com mais facilidade do que a perda de sua herança. Quando o príncipe está com os exércitos e governa uma multidão de soldados, é absolutamente necessário não se preocupar com a fama de cruel. Maquiavel afirma que a crueldade, quando usada com sabedoria e humanidade, pode ser necessária para a manutenção da ordem e da unidade no Estado. Portanto, um príncipe deve se esforçar para manter um equilíbrio de poder por meio do medo e da misericórdia, evitando se tornar muito confiante e se tornar imprudente, mas também evitando se tornar muito desconfiado e se tornar insuportável. O vídeo está disponível em inglês, espanhol, italiano, francês e português.